ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Trilhas da História, um podcast do projeto de extensão do curso de História da UEA Interfé. Acesse os episódios do Trilhas nas plataformas que você já conhece, olha, só digitar aí Trilhas da História e seguir nosso podcast. Eu sou o professor Daniel Lima, professor do Colegiado de História aqui do Centro de Estudos Superiores da UEA Interfé, juntamente com meu colega professor Luciano Teles e uma equipe primorosa, desenvolvemos esse projeto de História Pública. No episódio de hoje do Trilhas, vamos conversar sobre um tema que pulsa dentro das nossas salas de aula: o ensino de História do Amazonas na educação básica. Para entendermos quem somos, precisamos conhecer a nossa própria trajetória histórica, nossa formação social e cultural nessa terra. Mas será que a história da nossa região tem o espaço que merece nos currículos escolares? Para nos ajudar a pensar sobre essas questões e entender os desafios do ensino de história local, da história do Amazonas, recebemos hoje a professora Elizabeth Macedo. Ela é historiadora e atua como docente na Escola Professora Josefina de Mello e atualmente é mestranda do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Amazonas, o nosso PPGH. Professora Elizabeth, é uma grande alegria tê-la conosco, tá? Seja muito bem-vinda ao podcast Trilhas da História. É um prazer fazer parte desse projeto, estar aqui no Trilhas da História para analisar sobre a questão do ensino da história, tanto no âmbito público como no âmbito privado, e eu espero estar contribuindo aí para essa análise nesse podcast. Muito bem, é uma alegria tê-la conosco. Nos conhecemos ali ano passado no seminário do PPGH, uma grande satisfação participar daquele ST de ensino de história, e a gente está inserindo no nosso podcast professores, pesquisadores que estão atuando no chão da escola. Já tivemos aqui o professor Robeilto Gomes, Cláudia Barros, entre outros, e a Elizabeth integra mais esse episódio de uma discussão inédita no nosso podcast: a história do Amazonas na escola, nos currículos escolares. Você já conhece a nossa dinâmica, você que está nos ouvindo, compartilhe esse link. Você pode enviar também esse link aí para os seus contatos, seus amigos, seus colegas. Vamos fazer esse episódio correr. Mande sua pergunta, seu comentário, a gente está aqui para também trocar essa informação necessária para o ensino da história. E vamos então agora ao nosso primeiro bloco de perguntas. Para a gente começar e te conhecer um pouco mais, professora Elizabeth, fale um pouco sobre a sua trajetória de vida. Quem é a Elizabeth Franciele Alecrim Macedo? É uma pergunta que a gente sempre faz. E qual a sua relação com a história? Eu me chamo Elizabeth Macedo, sou professora de História. Atualmente sou mestranda pelo programa do PPGH, o programa de pós-graduação da UFAM. Eu atuo na sala de aula já tem mais de 5 anos, para ser exata, aí já tá beirando ali uns 10 anos, e durante esse período eu pude fazer várias percepções em relação ao ensino da história, e desde que eu comecei a fazer o mestrado, principalmente porque eu estudo ali sobre as crianças indígenas, sobre a educação dessas crianças durante o período pombalino, e eu sempre busco fazer esse comparativo de como é que seria ali a história se algumas coisas tivessem acontecido, se outras coisas não tivessem acontecido. Então, a minha relação com a história, ela vai muito além da sala de aula, Ela vai na questão da pesquisa, na questão dos debates internos, dos debates externos, participações em seminários, participações não só aqui no Amazonas, Então, a gente busca ali integrar o ensino de história nas salas de aula com o âmbito da pesquisa, dentro ali dos programas de pós-graduação. Muito bem, estamos diante de mais uma pesquisadora do PPGH que está trazendo uma pesquisa muito importante para a nossa sociedade atualmente. E Elizabeth, entrando já diretamente no nosso tema, que você já meio que movimentou aí, ventilou na sua fala inicial, falando de ensino de história, como a professora Elizabeth avalia o impacto na formação da identidade dos nossos alunos
quando a história do Amazonas não é devidamente contemplada no currículo escolar? Qual é o impacto? Quais são os prejuízos, né? O que realmente acontece na sua percepção e experiência? Então, Daniel, isso para mim é uma problemática que vem acontecendo já tem um bom tempo no ensino da história do Amazonas em sala de aula, justamente porque a gente tem pouquíssimos materiais assim didáticos que falem sobre a história geral mesmo do Amazonas, e fora a questão que não é contemplada no currículo, né? A gente não tem ali uma disciplina na sala de aula para a história do Amazonas, né? Isso acaba impactando ali no não reconhecimento da sua cultura, né? Os alunos, eles acabam sabendo muito mais da cultura de outros países, de outras localidades, do que sua própria cultura. E acaba que isso gera ali o desconhecimento, algumas falas totalmente equivocadas no dia a dia, ali no cotidiano deles, né? Alguns pensamentos ali totalmente errados, né? Que eles acabam aceitando, falas como, por exemplo, e aqui só tem índio, né? Então eu ouço muito em sala de aula algumas coisas que pra gente pode ser básico, nós historiadores, nós pesquisadores, mas para eles não são básicos, porque eles não têm esse conhecimento. E eles não têm esse conhecimento porque isso não é inserido no currículo, né? A gente tem ali professor de história, né? Mas esse professor de história, ele tem que se desdobrar para dar história geral, história do Brasil, e assim acaba que a história do Amazonas fica ali da deixa, né? Fica ali de escanteio. Então, a percepção que eu tenho hoje em dia dessa não inserção do ensino da história do Amazonas em sala de aula é que os alunos, eles não têm o conhecimento sobre a sua própria história. E isso é uma grande problemática que a gente vê hoje em dia nas salas de aula, não só na sala de aula, mas assim na nossa sociedade, né? Às vezes um feriado que a gente tem, que eles não sabem o porquê daquele feriado, né? Um exemplo clássico é, por exemplo, o 5 de setembro, né? O 5 de setembro, muitos alunos ali não sabem o que significa, por conta desse desconhecimento e esse não ensino da história do Amazonas em sala de aula. Olha só, um comentário apenas aqui, Elizabeth. Isso é gravíssimo. É uma palavra que você falou e me chamou muito a atenção, né? Não conhecer a própria história, né? Que é justamente a base da identidade. Saber quem nós somos. Está na BNCC isso, né? Escrito nos livros. E eu lembrei também, não querendo ser clichê, né, aqui, mas de um provérbio chinês que diz o seguinte, que para ensinar história a João é necessário entender de ensino, de história e de João. Esse João é justamente esse sujeito histórico que não é uma tábula rasa e que chegou realmente no século XXI, é uma criança, é um adolescente, no qual foram impressas nele muitas marcas históricas, né, culturais, como você acabou de falar. E se ele não se relaciona com isso, ele perde a noção do sujeito mesmo, ativo na história, né? E olha para o parâmetro do outro, que é o que você quis dizer, fica baseando-se naquilo que ele vê na mídia, naquilo que ele está lá nos algoritmos da internet, que é uma coisa absolutamente mecânica e distante da nossa realidade. Que desafio, né? Elizabeth, avançando, nós sabemos que os livros didáticos, muitas vezes produzidos no eixo, olha só, sul-sudeste, tendem então a invisibilizar a Amazônia, ou mesmo tratá-la de uma forma muito superficial. Mas além da questão do material didático, quais outros problemas têm dificultado a representação e o ensino da história local na educação básica hoje? Essa inviabilização que nós temos hoje em dia, ela vai muito além do não uso de livros didáticos voltado ali para a história do Amazonas, né? E muito dos livros que a gente tem, eles, como você falou, eles são realmente produzidos sul-sudeste, né? Por exemplo, atualmente, um dos livros didáticos que a gente mais utiliza em sala de aula é o SAIS,
né? É um livro ali muito conteudista, é um livro ali que é utilizado não só no ensino básico ali, mas também no ensino médio, né? Para os alunos ali de 8º, 9º, 1º, 2º, 3º ano médio, e não tem ali retratando a história do Amazonas, né? Tem retratando justamente a história de outras regiões. E até aceitável não retratar pelo fato de que esse livro ele não foi produzido aqui, né, no Polo Norte. Então, a gente tem essa problemática que já começa por aí. Só que a grande problemática, ela vai para aquele questionamento da questão do vestibular, né, que os alunos me questionam isso em sala de aula, né, eles falam muito sobre isso. Ai, professora, mas no vestibular cai sobre História do Amazonas, mas a gente não estuda em sala de aula. Eles começam a perceber essa problemática para o ensino didático ali, né, a questão dos livros, e a gente acaba inviabilizando porque a gente não utiliza, né, e tem poucos materiais voltados ali para o ensino da história. É claro que no âmbito da pesquisa, né, no âmbito ali superior, a gente tem muita bibliografia da história do Amazonas, né? A gente tem aí muitos projetos, a gente tem teses, né? Dissertações, inclusive a minha, né? é sobre a questão da história do Amazonas, mas para o ensino básico ali de um livro didático, né, que faça o aluno compreender, que seja utilizado em sala, não tem. A gente tem um que foi muito utilizado antes, né, inclusive eu acho que você conhece esse livro, que é o do Francisco Jorge, né, aquele História do Amazonas, aquele livrinho verde, né, que fala ali sobre a história ali, só que um pouco bem geral, que durante um tempo ele foi utilizado em algumas escolas públicas, mas acaba que hoje em dia não é mais utilizado, e ele se tornou um livro até um pouco assim, raro assim de encontrar, né? Eu tenho essa edição, mas se você for comprar ali, você encontra até R$250. Essa semana eu encontrei ele na Concórdia ali, de R$250, se você for tentar procurar. E assim, não é utilizado em sala de aula, né? A gente tem outras produções, mas não faz parte, né? Até mesmo no ensino privado não tem, quando os alunos vão comprar ali os materiais, né? Não tá incluso. Então, a gente, professor, tem que ficar se desdobrando, né? Pra ensinar a história do Amazonas, ensinar ali história geral, né? E acaba que a coordenação de escola, muitas das vezes, ela vai falar, dê preferência, professora, para o livro deles, dê preferência para o conteúdo do livro deles. Só que no livro deles não tem história do Amazonas. Aí a coordenação pede pra gente dar preferência para os assuntos que tem no livro deles. Só que, como eu falei anteriormente, o livro deles, eles têm uma base ali voltado para o ensino da história, sul, sudeste, ensino de história geral, e acaba ficando ali de lado, né, o ensino da história, porque a gente já não tem muito tempo em sala de aula, né, o professor em sala de aula ele tem que fazer várias outras coisas, tem que lançar nota, tem que preencher diário, tem que fazer dinâmicas, então o tempo acaba sendo muito curto, né? Eu, como professora, eu sempre procuro ali trazer ensino da história, porque eu acho super importante, né, para uma questão de inserção de cultura, porque como a gente falou anteriormente, o não ensino da história, ele fazendo com que o aluno, ele não reconheça a sua própria cultura, e acaba reconhecendo a cultura do outro, né? E isso é uma grande problemática. Você reconhecer a cultura do outro, mas você não reconhecer a sua cultura, né? E eu sei que como professora, além de formar ali um cidadão, eu tenho que também formar uma pessoa que consiga ali, né, reconhecer a sua cultura, né? A gente percebe que como professor a gente tem um poder ali muito forte, né? Então a gente tem que fazer com que o aluno consiga ali reconhecer, né, o que faz parte do seu dia a dia, consiga ali olhar para um monumento, por exemplo, e saber, aquele monumento ali, ele diz sobre tal coisa, né, aquele monumento ali, ele é da nossa história, que não apenas um mero monumento ali que você passa e tira uma foto, né, mas você saber além da beleza daquele monumento. Então, assim, eu acho que quando a gente não ensina isso na escola, né, em sala de aula, a gente acaba tendo um problema muito grande com a questão do reconhecimento da nossa cultura, né, então muitas vezes
a gente inviabiliza a Amazônia, né, e a nossa história por conta disso. Então, Elizabeth, o que você acaba de problematizar incide na conclusão de que se você quiser realmente fazer algo, você vai ter que se desdobrar para levar algum tempo, na verdade, para traduzir o que de muito existe, né, aí no âmbito da pós-graduação, a nível de mestrado e doutorado. Você tem que fazer essa tradução, né, pedagógica, posso dizer assim, para chegar numa linguagem mais acessível aos nossos estudantes na escola, é isso? Isso mesmo, né? Então, a gente acaba que temos uma grande quantidade ali de material, né, felizmente, só que é no âmbito da pós-graduação, para o ensino básico a gente não tem. Então, acaba que o professor em sala de aula, quando ele quer trazer ali um ensino da história do Amazonas, a gente tem que mudar ali, né, a didática, pedagogicamente falando, transformar ali o material que tem da pós-graduação para o ensino básico. Então, isso acaba, às vezes, requerendo tempo, né, muito esforço, né, e, infelizmente, não é em todas as escolas que a gente vê esse esforço, né, e, na verdade, nem era para ter esse esforço, porque o certo era para ter materiais no ensino básico que os professores pudessem estar utilizando, né, sem precisar fazer esse grande esforço ali. Olha, gente, interessante isso. Eu vou embasar, Elizabeth, que agora essa semana o Facebook fica lembrando as coisas, né, que a gente vai fazendo. E 12 anos atrás nós reunimos o grupo, o GT Mundos do Trabalho, que você deve conhecer, e a gente discutiu o texto do Thompson, de uma aluna, e você conhece a abordagem do Thompson, que é por meio da história vista de baixo, né? Essa percepção de levar para o estudante pontos de vista que a história oficial não contempla. E eu lia uma postagem, enfim, esse registro de reunião, onde uma ex-aluna do Thompson chegou a dizer assim, abre aspas, as aulas tinham esse efeito de fazer com que você se dê conta de que a história não era algo separado ou à parte de nós, sabe? É isso que você tá querendo dizer, né? Que acho que a grande função do educador é quando ele atinge esse clímax e ele consegue perceber nos olhos dos seus estudantes, dos seus alunos, de que eles se interessaram por aquilo. Os olhos brilham, né? Isso faz parte de mim, faz parte de quem eu sou, que é o que a gente quer para nossa cultura amazônica, para nossa história. Olha, gente, a gente vai dar um intervalo nesse ponto do nosso episódio, porque daqui a pouquinho a professora Elizabeth vai, inclusive, especificar isso a partir do seu olhar na pesquisa que ela desenvolve, né? Daqui a pouquinho, olha, você tá ouvindo aí, a música já tá subindo, de Raízes Caboclas. Olha só, aprecie essa canção maravilhosa, Amazonas Moreno. Amazonas Moreno, tuas águas sagradas são lindas estradas, são contos de fadas, oh meu doce rio. A canoa que passa, o voo da garça, as gaivotas cantando e te vão deixando o gosto de amar. É o caboclo sonhando que entoa remando o seu triste penar. Neste poema de folhas que ressoa nas folhas da linda floresta do meu rio-mar. É o caboclo sonhando que entoa remando o seu triste penar. Neste caudal tão bonito, que é o desejo infinito de plantar meu grito nas ondas do mar. Que canção maravilhosa, que traduz exatamente o que a professora Elizabeth lembrou-nos há pouco, no primeiro bloco do nosso episódio. Amazonas Moreno, você que sentiu aí a alma amazônica, né, o respirar, essa complexidade, esse ser da Amazônia que nos envolve, inspirados nessa canção que a gente retoma então o nosso segundo bloco,
para falar agora sobre, além de ensino, que é o que a gente está falando, nós vamos falar de pesquisa, nós vamos falar de como a Elizabeth, a pesquisadora, a professora Elizabeth Macedo, tem encontrado um meio útil de levar, de traduzir para a sala de aula aquilo que ela está pesquisando, tá? Você que está nos ouvindo mais uma vez, compartilhe esse link, faz esse episódio crescer, vamos, inclusive nas escolas, nossos colegas aí, nossos pares que estão nos ouvindo, compartilhe esse episódio com seus alunos, com seus, com as suas turmas aí, com as escolas que vocês estão atuando. Será um prazer para a gente saber que as pessoas estão ouvindo. Vamos então ao nosso segundo bloco de perguntas. Elizabeth, há uma contradição curiosa em nosso contexto educacional. Os vestibulares das universidades públicas do Estado, podemos citar como o PSC da UFAM, o CIS e o Macro da UEA, exigem o conhecimento sobre história da Amazônia, ou história do Amazonas. No entanto, o ensino efetivo dessa disciplina nas escolas ainda é muito carente, como a gente já percebeu. Como você explica esse distanciamento entre o que as bancas cobram e o que a escola consegue de fato entregar, ensinar, né? Agora estamos falando mais do ponto de vista administrativo, né? Do ponto estrutural da nossa educação local. Essa questão é uma questão assim, muito interessante e curiosa de se pensar, porque a gente realmente vê nos vestibulares, tanto no PSC, né, da UFAM como no CIS, da UEA, que há, sim, essa cobrança, né, do estudo da história do Amazonas, dos períodos ali, sobre a figura do indígena, a sua importância ali para a sociedade, só que a gente tem uma contradição muito grande, porque é cobrado aquilo que não é ensinado, né? E aí os próprios alunos, eles trazem essa percepção, né? Eu trabalho com alunos de ensino médio, né? Alunos ali que estão, né, fazendo o vestibular, né? Fazem esse processo seriado, e eles falam muito sobre isso, né? Ai, professora, aqui tá cobrando sobre a história do Amazonas, mas no nosso livro não tem, né? O edital também tem. Então, a gente vê que é uma questão ali curricular mesmo das escolas, né? E há essa problemática, né? Tanto na escola pública como em algumas escolas privadas, né? Acaba que os alunos, para eles aprenderem ali sobre esse ensino da história do Amazonas, eles têm que ir para cursinhos vestibulares, porque a escola acaba não suprindo essa demanda, né? Então, eles acabam tendo que conciliar esse estudo ali apenas por conta do vestibular. E a gente já traz essa problemática de que muitos alunos acabam buscando o ensino da história do Amazonas por fora apenas por conta do vestibular, né? Porque eles não são ali ensinados, não são ali motivados a querer saber sobre a história do seu próprio estado, por uma questão ali cultural, por uma questão até mesmo nacional, sabe, regional, e então acaba que eles só buscam ali por conta do vestibular, né? Então a gente vê essa problemática aí nas escolas, né, que é muito carente, né? Se isso já tem na escola privada, né, que por uma questão tem um recurso um pouco a mais, imagine na escola pública, né, que a gente já tem outras dificuldades aí vigentes, né, administrativa, estrutural, né, então os professores acabam que na escola pública eles acabam tendo que se preocupar com outras coisas, então assim, essa questão do ensino da história do Amazonas acaba se tornando mais um problema, né, então acaba fazendo com que muitos deixem desse jeito, sabe, não corra atrás para mudar, porque assim, a gente já vê tanto problema na escola pública, né, estrutural, às vezes falta de merenda, né, então assim, o não ensino da história do Amazonas, infelizmente, acaba se tornando mais uma dessa problemática, né, então é muito contraditório a gente pensar que é cobrado no vestibular, mas não é ensinado, né, nas escolas, e deixando bem claro que não é ensinado, não por culpa do professor, né, não é o professor que é o culpado, não é ele que não quer ensinar, é por uma falta de não estrutura no currículo escolar aqui da nossa região. Esse tipo de assunto precisa chegar nos fóruns, né, de decisão, de quem está pautando a política pública da educação do nosso estado, e a gente torce para que esse tema seja acolhido, né, por quem demanda
situações tão... isso que a Elizabeth está levantando para nós. Olha, gente, só um comentário, Elizabeth, sobre o que você falou. Se esse estudante se utiliza dos cursinhos apenas com a finalidade de entrar numa universidade, é porque realmente aquele saber ele vai ficar absolutamente esquecido no tempo. Lá na vida, no dia a dia, em que as questões da sociedade, que são complexas, são polêmicas muitas vezes, se derem diante dessas pessoas, desses cidadãos, eles vão ter pouca memória para se articular, para se embasar, e vão entrar no senso comum, que é o maior prejuízo. É ver uma pessoa adulta na universidade desenvolvendo ainda os achismos do senso comum, não que não haja sentido o senso comum, mas em algumas questões que envolve conhecimento da história, da memória, da cultura da nossa região, é imprescindível a gente ter pertencimento. Acho que essa é a palavra, foi isso que eu percebi na fala da Elizabeth. Então, vamos agora degustar um pouco mais, conhecer mais um pouco da Elizabeth pesquisadora, gente. Você investiga a educação dos menores no contexto colonial, escravagista do século XVIII na nossa região. A gente quer até ouvir o tema da tua pesquisa, como é que está essa tua relação aí já de qualificação, de defesa, né? Como sua pesquisa, Elizabeth, que olha para as crianças do passado amazônico, se conecta com o desafio atual de ensinar a história do Amazonas para as crianças e os jovens de hoje? Eu acho que esse é o ponto alto do nosso episódio. Explica isso para os nossos ouvintes. Então, mudando um pouquinho agora o foco, né, falando um pouco sobre a minha pesquisa, eu estudo ali sobre a instrução dos menores no século XVIII, na capitania de São José do Rio Negro, né, e da capitania do Pará, né, ali no período pombalino, e eu estudo sobre essas relações que eram estabelecidas com os menores, né, durante esse período na Amazônia, que se perpetuou ali através de um cenário em que a gente tinha várias leis que foram promulgadas, né, com a necessidade de fazer o transformamento ali não só dos aldeamentos missionários em vilas, né, mas a institucionalização de escolas também, né, para que eles pudesse ter ali um maior controle sobre o território indígena, né? E tudo isso é circunstância da minha análise, né, do meu projeto, né, para que a gente consiga compreender ali o papel desses menores, né, dessas crianças, né, e todas as transformações que foram causadas no seu meio. E aí eu estudo ali sobre a questão da obrigatoriedade da língua portuguesa, sobre a questão das escolas, né, sobre a questão do diretório pombalino, de que forma ali a criança ela foi importante para que se tivesse ali, né, uma maior efetivação desse território indígena, né? Então, todas essas provocações é feita na minha pesquisa, né? Eu pretendo qualificar agora, em junho, né, e já defender ali mais tardar no início do ano que vem. E pretendo continuar ali com essa análise também para o doutorado, né, que também está próximo, também é uma pretensão acadêmica minha, e trazer essas provocações para dentro da sala de aula, né, para fazer com que os alunos eles entendam que eles não são apenas meros alunos, eles precisam ser conhecedores da sua história para conhecer ali, né, como cidadão, né, sobre a questão das crianças, né, a importância que essas crianças tiveram nesse período, né, essa questão da interferência, né, que acabou afetando a sociedade colonial e a forma ali que se via e que se estabeleceu a infância aqui na nossa região. Eu quero te provocar um pouco mais nesse tema, assim, 2 pontos apenas, tá? Queria que você falasse para nossos ouvintes as suas fontes, né? O que efetivamente ali você tem aprofundado já nessa preparação para qualificação, que você pode compartilhar com a gente aqui em alguma fonte que, do ponto de vista das crianças que você pesquisa, né? O olhar pedagógico que existia, como é que elas eram tratadas, para os nossos ouvintes conhecerem um pouco.
Então, as minhas fontes, elas se baseiam no arquivo histórico ultramarino, né? São fontes manuscritas, né? Eu tenho bem mais fontes primárias do que fontes secundárias, justamente porque nesse período a gente vai ter pouquíssimos trabalhos, né? E eu até ouço dizer que neste meio da instrução dessas crianças, no período pombalino, não tem, né, nenhum trabalho sobre. A gente tem vários trabalhos sobre o diretório no modo geral, a educação no Brasil, mas a educação das crianças neste período aqui no Amazonas, né, especificamente na capitania de São José do Rio Negro, na capitania do Pará, não tem. Então eu analiso correspondências, vários ofícios que foram mandados naquele período, né, vários manuscritos mesmo. Então eu tenho ali esse esforçozinho a mais por conta da transcrição desses manuscritos, né, cartas do Francisco Xavier de Mendonça Furtado, né, um dos governadores da época, o próprio Sebastião José de Carvalho e Melo, né, o Marquês de Pombal, né, então todas essas correspondências, esses ofícios aí de leis régias que foram enviados, eu faço essa análise e aí acabo tendo ali acesso à informação de como é que seria, né, a pedagogia dessas crianças. E é curioso a gente pensar nessa questão da pedagogia, porque essa semana mesmo eu estava analisando um manuscrito sobre a questão de pagamentos de mestres de ensino, né, que era o nome ali que era dado aos professores, né, professores que vieram para cá, para nossa região, professores ali de Portugal, né, para poder ensinar a língua portuguesa, porque eles acreditavam que o meio mais eficaz, né, para civilizar essas crianças era com o ensino da língua portuguesa, né, e a obrigatoriedade da língua portuguesa. E aí essa obrigatoriedade, ela vem através desses mestres de ensino, né, através das escolas, né, escolas que são colocadas aqui. E aí nesse meio eu também faço uma análise da questão dos embates que teve, né, nesse período ali da questão dos embates dos jesuítas, né, com o governo pombalino, porque agora a gente vai ter a escola, né, a educação sendo uma função do Estado, não mais da ordem religiosa, né, então o que durante muito tempo aqui na Amazônia, essa educação, essa civilização desses menores ficaram a cargo dos jesuítas da ordem religiosa, agora a escola vai pertencer ao Estado. E aí é curioso a gente pensar que hoje em dia a gente tem isso, né? Trazendo um pouco para a nossa contemporaneidade, a escola, ela é o Estado que organiza, né, a estrutura do currículo, a estrutura, a BNCC, né? Antes não era assim. Então a gente vai ter essa mudança, né, de o ensino ser algo estatizado com o período pombalino, né, porque antes do diretório a gente não tinha isso, né, era tudo voltado ali para a ordem religiosa, né, era os religiosos que tinham esse controle, né, então até mesmo as disciplinas, né, muitas disciplinas que eu faço essa análise também, a questão da retórica, né, a questão da filosofia, a questão da gramática, né, de você escrever ali corretamente em bases ali no ensino de Portugal, né. Então, assim, tudo isso eu faço essa análise, né, através dessas fontes primárias, que são os manuscritos. A curiosidade, alguma informação das crianças, do ponto de vista desse professor, alguma informação sobre o que ele via, o que ele interpretava nas crianças? Sim, tem várias informações, né, mas eu vou te citar uma que eu acho muito, muito interessante, que é a questão da idade, né, a idade do que a gente entende como criança, né, é diferente do que se entendia naquele período como criança, né, a questão também da escrita, né? Em muitas correspondências, eles se encantam pelo fato de uma criança indígena ali saber falar o português. Eles se encantam o fato de uma criança ali conseguir escrever ali o português, né? Então, tudo isso era algo ali de falar, nossa, olha, eles são capazes, né? Então, agora sim eles podem se tornar vassalos.
E pegando sobre essa questão da criança, né? Por que as crianças, né? Por que esses meninos ali? Porque era muito mais fácil você civilizar uma criança para poder chegar ali nos seus pais, né? E eles acreditavam que a convivência dessas crianças com os seus pais iam fazer com que eles não tivessem civilização, como se eles fossem para o mau caminho, porque os pais deles já estavam ali cheios de pecado, né? Não estavam civilizados, e aí essa criança era uma maneira de cultivar a civilização. Então vamos começar com os menores, vamos começar com essas crianças, porque assim a gente vai chegar ali nos pais, né? Visto que naquele período a criança era vista como uma alma pura, né? Com uma alma ingênua que precisava ali ser civilizada. Essa é a percepção do português, gente, que você acaba de ouvir. Ou seja, a ideia de corrigir a rota, né? Rota biológica, né? Sociocultural, civilizacional. E é muito importante essa pesquisa ser lida. Olha, Elizabeth, eu falei que ia fazer uma segunda provocação e eu acho que já está bem na cara, né? Eu tenho certeza que você vai voltar aqui no nosso podcast como autora de um livro didático de história do Amazonas. Olha só. Passa pela tua cabeça isso, Elizabeth? Olha, passa pela minha cabeça, eu já me peguei pensando sobre isso, né? Justamente porque é uma problemática ali que eu vejo muito na sala de aula e que eu sempre faço muito esforço para corrigir, né? Já que a gente não tem o livro didático, então eu tenho que trazer ali para a sala de aula outros materiais, fazer até mesmo materiais, né? Fazer assim em arquivos PDF para os alunos. Mas eu já pensei assim, né? Mas por enquanto não tá ali nos meus planos para agora, né? Porque eu Ainda não, porque eu tô na fase de terminar ali a minha dissertação, né? E futuramente ali a minha tese. Mas quem sabe, né? Fica aí a nossa sugestão, porque eu acho que vai ser um ponto importante, né? Essa sua a carreira, a jornada acadêmica da professora Elizabeth, galgar aquilo que a gente já sabe, que a pesquisa, que a nossa atuação, a nossa área exige, né? Uma formação vertical, mas nessa relação de entrega dentro do objeto de pesquisa, né? Um livro didático, acho que seria maravilhoso se todos nós, pesquisadores, pares da história local, nos empenhássemos em participar de produções locais, porque isso iria corrigir um pouco essa desigualdade que existe, né, entre sul-sudeste, norte e nordeste, enfim. Elizabeth, olha, foi um prazer te entrevistar, foi um prazer conversar com você sobre uma temática nova no nosso podcast, como você anunciou, uma pesquisa inédita que está lidando com a investigação da educação de menores, de crianças indígenas, em sua maioria no contexto ali da colônia, no contexto escravista na nossa região. Eu fico muito agradecido pela sua presença aqui no nosso podcast e a gente queria ouvir aí os teus agradecimentos finais. Muito obrigada, Daniel, pelo convite. É um prazer estar aqui falando não sobre o ensino da história do Amazonas em sala de aula, mas estar falando também sobre minha pesquisa, né, que é algo que eu falo assim com muito gosto, né, os dois temas, apesar de a gente ter ali os nossos desafios, mas é importante, né, a gente sempre tá falando sobre isso, é importante a gente sempre tá problematizando, né, porque se a gente não problematizar, né, essa situação não vai mudar, né, então a gente precisa mesmo falar, precisa mesmo problematizar, porque são assuntos como esses, né, que faz com que a gente tenha a mudança, né, em sala de aula, né. Então, muito obrigada pelo convite e eu espero que os ouvintes tenham gostado, né, podem mandar suas perguntas, se eu puder eu vou estar respondendo, tá, e é isso, obrigada. Valeu! E mais do que tudo, foi uma forma da Elizabeth, da gente colocar esse assunto em pauta e fazer ele ganhar visibilidade aí na esfera pública. Mande seu comentário, sua pergunta. Nos próximos dias, com certeza, Elizabeth vai dar o feedback. E é isso, gente. Segue o nosso Instagram, acesse os episódios nas demais plataformas. Um grande abraço a todos e a todas e até a próxima, pessoal. Valeu!